Então, o que que a gente precisa ver nesses reviews, nessas reuniões de validação? Trouxe algumas coisas, enfim, e trouxe de uma forma bem resumida o que que a gente precisa se atentar nessas reuniões. E aqui você, dependendo do projeto, tem características técnicas de cada projeto que você tem que colocar nessa agenda ou tirar dessa agenda conforme aí os projetos. Mas, por exemplo, aqui, ó, questão de processo. Arranjo global que atenda os requisitos de projeto. Então, você tem arranjos de tubulação, eu coloquei aqui também inclinações de tubulação. Então, às vezes, você tem requisitos de processo que vão influenciar no teu arranjo, no arranjo de tubulação e, consequentemente, quando você mexe no arranjo de tubulação, você tem questões, às vezes, de flexibilidade, que vão mexer em posições de equipamentos, e isso vira uma bola de neve, enfim, você tem que validar se o arranjo que você fez de tubulação, se ele pode ser construído daquela forma ou se ele tem alguma restrição com relação a processo, né? Muitas vezes a inclinação de tubulações, quando você tem trechos muito longos de inclinação de tubulações, por exemplo, em pipe rack, se você não prevê essas inclinações no pipe rack, você mata o pipe rack, se a partir do momento que você faz todo um arranjo de pipe rack e você não sabe que tem que ter uma inclinação de tubulações, você acaba ali, dependendo da inclinação, justamente você mata o projeto do pipe rack e gera retrabalho, enfim, dá problemas. Então, questão de arranjos que é tendo aí, quais são esses requisitos de projeto, a gente precisa dar uma olhada aí no atendimento às condições de processo. Então, a gente tem pressão, temperatura, fluido. Então, dependendo do fluido que você está, do fluido que está na tubulação, temperatura, questões de liras, de juntas de expansão, pressão, você tem que cuidar com relação à pressão das tubulações, enfim, condições de processo, né, questões de amostra, análise, enfim, todas aqui as questões de processo, você pode listar diversas aqui, está conversando inclusive com a engenharia de processo, antes do review para você estar, o que que é importante para a gente validar aqui no projeto, o que que é primordial, o que que é premissa para a gente ter que seguir. Inclusive, a gente sugere lá no plano da qualidade, no plano dos recursos humanos, que sejam verificados, se possível, até treinamentos, né, com a equipe de processo, com a equipe que domina dessa parte do processo, justamente para estar alertando, para estar já expondo ali essas informações com relação a esses requisitos. Legal? Questão de operação. Questão de operação, acesso a válvulas manuais, acesso a instrumentos de leitura de campo, acesso a visores de nível, passagens de operadores, afim, às vezes você vai lá, coloca leitos e tubulações ali no nível abaixo de 2,5, enfim, existem os critérios de projeto que determinam essas alturas mínimas, que permitem a passagem de operadores, uma questão importante na questão de operação e também de processo, efluentes químicos, muitas vezes você pode estar fazendo um dreno de algum produto químico numa canaleta de água pluvial, enfim, você precisa estar verificando todos esses tipos de situações aí justamente nessa passada no 3D, legal? Questão de montagem e manutenção, acesso à boca de visita, muitas vezes você orienta a boca de visita ali, para uma área que está congestionada, o pessoal tem, enfim, tem interferências na frente da boca de visita, ou orienta a boca de visita para frente de uma coluna, ou para frente de uma parede, enfim, você precisa estar verificando tudo isso. Questão de rota de empilhadeiras, existem aí as rotas ali de manutenção, que as empilhadeiras ou aquelas girafas, para chegar até o motor, desmontar o motor, desmontar a parte de algum equipamento, enfim, está deslocando, está fazendo a manutenção desses equipamentos, rotas de caminhões, altura mínima de pipe rack sobre ruas, sobre travessias, todas essas questões e critérios de projeto envolvem questão de montagem, questão de manutenção, posicionamento de guindaste, uma coisa importante durante o projeto, você está discutindo com a equipe de montagem onde que vão ser posicionados os guindastes, porque isso pode influenciar sim na posição de alguns equipamentos, né, na área, para que justamente livrar o espaço ali e até fazer o projeto, compactação do solo para estar recebendo esses guindastes, para estar conseguindo fazer a montagem durante a obra. Legal? Questão de normas, atendimento a normas, segurança e outros, atendimento à NR12, questão de segurança de equipamentos, área classificada, se tem risco de explosão, atendimento às normas de corpo de bombeiros, se for o caso, atendimento à seguradora da planta. Isso daqui é uma questão muito séria. Existem algumas seguradoras que influenciam muito no projeto
de detalhamento no projeto, tanto no projeto básico quanto no projeto de detalhamento. Então precisa estar verificando junto ao cliente quem é a seguradora dessa planta que vai ser implantada, justamente para você estar verificando quais são os requisitos dessa seguradora. Então ali questão de sprinklers, questão de projeto de incêndio, enfim, existem questões, às vezes, de projeto de cobertura da parte de prédios, com relação a vendaval, com relação, enfim, existem diversas critérios, diversas requisitos da seguradora que, se não tiver sendo atendido, né, se o projeto não atender esses requisitos, a seguradora na hora lá, e na hora justamente depois que está montado, né, depois que está construído a coisa, ela vai lá e reprova, e aí tem muito retrabalho. Então muito séria a questão da seguradora, questão de chuveiros lava-óleos, quando você tem área química ali, pode acontecer algum vazamento de produto químico, enfim, questões de normas, seguranças e outras condições técnicas. Aí também entrando nas questões técnicas. Primeira coisa, certificação das coordenadas do 3D. É de praxe, por mais que seja uma planta greenfield, uma planta do zero, que não seja uma ampliação de uma fábrica, a certificação junto aí ao cliente dessas coordenadas 3D, junto com a parte de topografia do campo, enfim, extremamente importante, porque você pode estar fazendo um projeto aí deslocado, às vezes 100 milímetros, você pode ter muito problema durante a montagem. Então certificação de coordenadas, limites de bateria e de escopo também, verificando até onde vai ter o escopo, e se, por exemplo, limite de bateria de pipe rack, né, quando você entra no BOP, na parte do Balance of Plant, se você entrega lá as tubulações com certo arranjo, os leitos com certo arranjo, será que quem vai pegar desse limite de bateria, né, a outra empresa, está entendendo, está fazendo a mesma leitura que você tem com relação a esses limites de bateria? Então essa interface é extremamente importante para você estar também verificando ali a questão técnica. Interferência, verificação de interferências, crucial, equalizações de versões de documentos. Então ali você justamente verificar, será que o projeto civil de uma base de equipamento, será que considerou a última versão do desenho de equipamento certificado? Então ali é o momento de você estar fazendo esse cross-check justamente para estar verificando essa questão de equalização de versões de documentos. Será que o projeto está sendo feito com base na última versão do fluxograma, com a última versão da lista de motores, com a última versão da lista de instrumentos? Enfim, a hora de fazer equalização, verificação das interfaces entre as disciplinas, novamente, questão ali de documentação entre as disciplinas, principalmente quando acontece a alteração, né? Comunicação entre projetos, a gente sabe que é bem difícil, a gente precisa ter ali uma postura muito forte com relação à comunicação dentro do projeto, para que as equipes se conversem, porque quando acontece uma alteração, por exemplo, em algum equipamento, quem fez a alteração não comunica essa alteração, é muito provável aí que vai dar problema, se esquece de se revisar documentos que estão conectados a essa alteração. Então, requisitos particulares de cada disciplina também, enfim, vai entrar no detalhe de cada disciplina durante essas reuniões técnicas de review, para você estar verificando ali questões de instalação de instrumentos, posição de remotas, tamanho de motores, ligações, até mesmo a posicionamento ali da caixa de ligação, na parte de elétrica dos motores, pode interferir ali com arranjos de tubulação, enfim, particularidades de cada disciplina devem ser verificadas aí durante o review. E o mais importante, que coloquei até em letras garrafais aqui, o registro de todos os comentários. Comentários junto com o cliente, você fazer uma excelente ata de reunião, colocar esses comentários, principalmente se forem em 3D, né, prints das telas, dos comentários, você está colocando ali os comentários de uma forma bem clara, para que quem for ter que fazer esses comentários, lembrar dos detalhes, entender o que está sendo solicitado ali de comentário. A gente tem costume de registrar só aquilo que está comentado, só aquilo que está errado. Mas a experiência que eu trago dessas reuniões técnicas, você precisa também registrar aquilo que está aprovado. Então, se o cliente aprovou o arranjo de tubulação, as rotas de empilhadeira, enfim, a concepção ali que você criou para o projeto, tira um print, aprovado pelo cliente, porque lá na frente o cliente pode mudar de ideia, porque lembre, a partir do momento que o cliente aprova, você vai para um gate de emissão, você vai fazer atendimento aos comentários e vai emitir documentação. Se lá na frente, no próximo review, ele muda
Ah, não era bem assim que eu queria. Olha, já está emitido, já está em fabricação, se você alterar agora vai dar problema, né? Então você consegue argumentar e consegue justamente se preparar aí para eventuais mudanças futuras. Legal, pessoal? Então é isso aí com relação à validação de projetos, validação dos projetos aí de DDE, da engenharia de detalhamento.